Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus. Estou hoje aqui a convite, estou nessa rádio para trazer a palavra do Senhor aos corações das pessoas, principalmente aqueles que realmente estão precisando. É uma honra, é um privilégio, é um prazer para mim, convidado para falar do Salvador, falar de Jesus, aquele que é o único caminho, é a luz, a verdade, a vida, aquele que é o único meio dado para a humanidade para ser salvo, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos compartilhar o texto, a palavra do Senhor, alguns minutos, e você que está aí, em qualquer lugar que estiver ao alcance dessa rádio, seja pela internet, se você para neste momento e tem atenção na palavra do Senhor. Que às vezes a gente tem atenção para várias coisas, mas na parte do Senhor às vezes fica de lado. Então, em nome de Jesus, eu convoco a cada um de vocês para ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento eu vou fazer uma oração, me colocando diante do Senhor e aquelas pessoas também que vão nos ouvir neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Deus de misericórdia, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, diante da Tua presença que eu estou neste momento, neste estúdio, para levar a Tua palavra a todas as pessoas, meu Deus, que esta rádio venha alcançar. Por isso eu me coloco diante do Senhor neste momento, para que o Senhor venha me ungir, abençoar minha fala, ungir meus lábios, que eu venha falar aqui, tudo que eu falar que seja proveito para o reino do Senhor, para a divulgação da Tua palavra, e que essa palavra de Jesus salvadora venha atingir todos os corações, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que mais está precisando do Senhor, aquele, meu Deus, por acaso estão nos vícios das drogas, da prostituição, da pornografia, da infidelidade, da falta de amor. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha nesses corações nesse momento e me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convidado para falar de Jesus, o Salvador. Para mim é um privilégio. Eu separei um dos textos que me chama muita atenção. Você que está com a sua Bíblia em mãos, seja onde você estiver, você abra ela agora no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Você que não tem a Bíblia, você presta atenção, porque você vai ver aqui apenas uma das partes do poder de Jesus, o que Jesus pode fazer na vida do ser humano. A transformação, a salvação, a ressurreição. Jesus é a vida. O texto fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim. E a Bíblia diz o seguinte, no verso 11. Um dia subsequente, ou um dia posterior, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Aqui é mais uma tarefa de Jesus que sempre fazia, curava, salvava. Jesus aqui vem de uma cidade muito perto, 30 e poucos quilômetros, e ali ele efetua uma cura de um servo do centurião. Daí ele sai e Jesus prossegue para a cidade de Naim. Naim é uma cidade pequena, o povo, uma cidade sendo pequena, tem muito conhecimento entre as pessoas. Então, as pessoas sempre têm muito amor um para com o outro, tinha muito conhecimento um com o outro. E Jesus aqui dirigindo a essa cidade de Naim.
Quando se aproximava da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Lendo no verso anterior, Jesus ia caminhando e uma multidão ia com ele. Quem eram essas pessoas que iam com Jesus caminhando? Nós entendemos que era primeiro os discípulos, eram aquelas pessoas que ouviram a pregação de Jesus sobre o reino de Deus e aceitaram a palavra dele, estava ali também acompanhando. Eu entendo que tinha ali também muitos curiosos, e tinha ali também os mestres das leis, os escribas, os fariseus, que sempre uma oportunidade, eles acompanhavam Jesus para tentar pegar ele em alguma falha. Eram os doutores da lei. Então ia aquela multidão. Onde Jesus passava, automaticamente ele arrastava as multidões. Muitas pessoas o acompanhavam. Ali está Jesus Cristo de Nazaré. Uns não conheciam, outros queriam conhecer, e ele ia arrastando aquela multidão. E aí ele sai de uma cidade e vem para Naim. O verso 12, eu vou repetir de novo. Como se aproximasse da porta da cidade, eles saíram o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão também da cidade ia com ela. Essa mulher viúva já não tinha o marido, lógico, era viúva, perdendo o filho, que era jovem. E que situação difícil ficou essa mulher, essa viúva. Porque na época a mulher não podia trabalhar, não tinha sustento. Dependia do marido, ou após a morte do marido, do filho, que era o caso aqui, apesar de jovem. Mas como essa mulher, eu entendo que dependia desse filho. E nesse momento tão difícil, que é o falecimento do filho, e eles prosseguindo ali com aquele enterro. Eu vim de uma cidade pequena, tempos atrás, e ele realmente era assim. Eu fazia uma relação desse enterro anterior com os tempos, vamos dizer, 20 anos atrás. Uma cidade pequena, todo mundo conhecia o outro, então quando falecia uma pessoa, ele se juntava, ficava sentido, choravam, e era assim que era na cidade pequena de onde eu vim. Ali eles faziam o cortejo, coisa muito simples, aquela multidão acompanhando, com as pessoas carregando o caixão, uma pessoa na frente, levando uma coroa de flores, e ali ia todo aquele cortejo até o cemitério. Então, pelo que eu estou vendo, a relação é mais ou menos idêntica. Aqui fala com a multidão da cidade ia com ela. No verso 13, vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse à viúva: não chore. Jesus é amor. Jesus compadece de todos. Jesus vê essa mulher numa situação muito decadente, ela chorando, cheia de tristeza com aquela perca. E Jesus compadece dessa mulher. Jesus, às vezes a pessoa fala, mas aonde está Jesus hoje? Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está olhando para mim, para você. Ele quer o meu bem, ele quer o seu bem. Mas às vezes a gente fica rebelde e não quer um encontro com Jesus. Jesus está pronto para salvar, para curar, para resgatar. Às vezes aquela pessoa, uma das partes, vamos dizer que ele está no vício, ele pode estar no vício do crack, da maconha, da cocaína, do álcool. Jesus pode te resgatar. Isso para Jesus não é nada. Mas à frente nós vamos ver que Jesus ressuscita um morto.
Jesus é vida, Ele dá vida para o ser humano. E eu tive uma triste experiência com álcool. Eu fui uma pessoa que Deus de novo, eu comecei a usar a bebida alcoólica, que eu usava muito na minha casa, eu aprendi dentro do lar, e eu comecei a beber. E passou uns vários anos e eu passei a ser totalmente dependente do álcool. Para mim não tinha ambiente que eu pudesse frequentar se não tivesse álcool, a bebida alcoólica para mim eu não ia. E eu fui aumentando a dose, eu cheguei num ponto que de repente, quando eu bebia muito, eu não conseguia dormir, eu teria que tomar mais umas doses de bebida para eu conseguir dormir. Então a bebida já agia como um calmante no meu organismo. Mas um dia, eu cansado dessa vida, no ano do Natal de 1997, virando o ano para 98, eu tinha saído de uma bebedeira e ali eu olhei para os céus. Onde está o meu Deus? E ali Deus me falou claramente, chega, que era para me procurar uma igreja, procurar me envolver com as coisas de Deus, até porque minha mãe no passado tinha me ensinado isso, e eu virei as costas para Deus. Lógico que eu era um pré-adolescente, mas eu entendia tudo, e eu abandonei Jesus. E nesse momento eu joguei a toalha, eu me rendi, começava, jogou a toalha, eu me rendi, falei para minha esposa, eu vou procurar uma igreja, eu não aguento mais. Isso eu estava no interior, voltei para a Grande Vitória, para Jacaraí, e realmente eu procurei uma igreja, porque Deus tinha falado comigo. E ali eu ouvi uma pregação, uma igreja batista, pregado muito sobre a passagem do filho pródigo. O pastor na época pregou, e no final ele fez um apelo. Aquele que quisesse aceitar Jesus, que fosse lá na frente. Eu fui o primeiro a ir lá na frente. E glória a Deus, porque a partir daquele momento eu nasci de novo. Nessa época eu tinha 35 anos de idade, eu perdi toda a minha juventude por bebidas e farras, tudo em volta, acabando com a saúde, entristecendo meus familiares, minha esposa, deixando de educar bem meus filhos, entristecendo minha mãe. Mas Deus é poderoso, Ele me transformou e fez a obra e nunca mais me deu vontade de beber. Eu passei a ter uma paz no meu coração, uma paz que eu ainda não conhecia. Ele me deu uma tranquilidade tão grande, Ele me abençoou e me abençoou em toda a área da minha vida. E é isso que eu estou falando para você hoje. Você que está ouvindo, e vendo pela internet. Jesus é o caminho, Jesus é a saída. Nós temos que, Jesus está estendendo a mão para nós. E nós não seguramos a mão de Jesus. Você tem que segurar a mão de Jesus, Ele vai te puxar. Você que está nas drogas, às vezes já passou por uma clínica de recuperação, centro de recuperação, tomou medicamento, passou por certas simpatias ou coisas parecidas. Eu te falo agora, você busca Jesus, que Ele restaura a sua vida. Ele te transforma, Ele te liberta, Ele te faz um novo homem, uma nova mulher, e você passa a adorar a Deus por livre prazer. Glória a Deus. Continuando no texto, ainda no verso 13, o Senhor compadeceu daquela mulher. O Senhor Jesus chegou para aquela mulher e falou, não chore, não chore. Ele chegou perto do esquife, que quer dizer um caixão. Ele parou, se conduziu aquele caixão e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Olha o poder de Jesus. Ele chega perto do caixão, para aquele povo, aquele cortejo, e manda aquele jovem levantar.
Eu entendo que Jesus chegou, mandou abrir o caixão e falou: jovem, levanta. Levanta-te. Ele deu a vida àquele jovem. A palavra de Jesus tem poder. Ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Jesus, ela faz o inferno tremer, ela bala o Satanás, porque ela é poderosa. Certa vez eu fazendo uma viagem missionária, uma viagem evangelística na divisa da Bahia, uma cidadezinha pequena, tipo um patrimônio, chamado Nova Lima. Ali nós fizemos evangelismo, ali naquela cidadezinha, depois nós fomos para uma área mais pobre. Era um local do interior mesmo, uma zona rural. E ali eu e uma irmã em dupla, eu fui falar de Jesus para duas senhoras. Entrei numa casa, uma casa simples, com fogão de barro, bem simplesinho. O local era muita pobreza, muita prostituição, e a gente foi fazer um evangelismo ali. Ali eu evangelizando aquela senhora, falando do plano de salvação de Jesus, falando para ela que o único meio de salvação era Jesus Cristo. Jesus salva, liberta. Naquele momento saiu um homem de dentro da cozinha, um homem totalmente endemoniado, por ouvir o nome de Jesus. O homem blasfemava, xingava. Eu não vi se aquele homem estava com a faca que ele estava na mão. Eu sei que eu senti medo naquele momento. Ali eu senti medo. Quem não tem medo? Mas a quem eu recorri? O meu Deus. Eu fiz uma oração seguinte: meu Deus, eu estou fazendo a tua obra. Me dê um livramento agora, em nome de Jesus. Foi a oração mais rápida que eu fiz na minha vida. Aquele homem saiu, veio ao meu encontro, e eu tive mais medo ainda. Porém, aquele homem não tinha o poder de chegar perto de mim. É como você pegar um imã, virar ao contrário, ele retrai. E aquele homem não tinha o poder. Jesus estava no controle. Aquele homem saiu de perto de mim como tinha alguma coisa espantando ele. Ali era o poder de Deus. E glória a Deus. Porque aí nós passamos a evangelizar com mais intensidade, porque ali eu via Deus, eu vi o poder de Deus naquele momento. Aí evangelizamos mais algumas casas e nos retornamos para Jacaraí. Glória a Deus. Continuando no texto, indo para o verso 15, a Bíblia fala que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E o que Jesus fez? Jesus o restituiu ele a sua mãe. Um filho que estava morto, Jesus ressuscita, entrega para a mãe e passou a falar. Que alegria que foi aquele jovem, que alegria que foi aquela mãe, aquele povo. Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus transforma, liberta, salva, cura. Ele te tira do abismo, ele te dá uma vida nova. Jesus é o dono da vida, Jesus é a vida, é o príncipe da paz. Louvado seja Deus por isso. Bom, prosseguindo no verso 16, a Bíblia fala que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É isso também que nós temos que fazer. Às vezes Deus, através de Jesus, tem nos abençoado pela misericórdia dele, e às vezes a gente fica murmurando, reclamando que a situação está ruim. Às vezes tem gente pior, situação bem pior. E quando houver um milagre na sua vida, você tem que colocar, você tem que falar, você tem que glorificar Deus. Grandes coisas fez o Deus por nós. Vamos falar aqui para Jesus. Eu tenho vários testemunhos, mas eu vou contar um deles. Um milagre que Deus fez
no meu lar, na minha família, referente a uma cura. Para Jesus não tem nada impossível. Minha esposa tinha um problema de mioma e tinha que passar por uma cirurgia. E ela não queria fazer a cirurgia. E isso passou vários tempos, vários meses, vários anos. E ela tinha um exame na mão, tamanho dos miomas, ela tinha que fazer essa cirurgia. E ela foi adiando. Um dia eu falei com a minha esposa, você tem que fazer essa cirurgia. Aí nós oramos, pedimos a Deus, ela convencendo, ela falou, eu vou no médico de novo, eu vou dar prosseguimento. Certo dia de manhã ela saiu e falou, vou ir no médico. Fui no médico, estou precisando, eu vou fazer a cirurgia. O que eu fiz? Eu parei, orei, coloquei a vida dela diante de Deus, e pedi a Deus que tomasse a direção daquela situação. Que Deus usasse, falei, Deus, o Senhor tem todo o poder, usa aqueles médicos, ou cura diretamente o Senhor mesmo, o Senhor pode todas as coisas, não tem nada para o Senhor impossível, eu creio. E fiz uma oração ali com fé, tranquilizei, voltei a trabalhar. Horas mais tarde chega minha esposa, meio assustada, assim, diferente, com outro exame na mão, eu falei, o que houve? Ela falou, olha o exame. Não tinha mais módulos. Não tinha mais aquele problema. Ela tem os exames guardados, os dois exames. Então, ali eu glorifiquei a Deus pelo poder de Deus. Deus, quando tem um propósito, Ele cura. Deus trabalha em cima de propósito. De repente a pessoa ora, Deus não cura. Deus tem um propósito. A pessoa pode vir até a morrer. O importante é ele ter a vida eterna, ele não morrer sem Jesus. Porque se nós morrermos sem Jesus, nós vamos para o inferno. A Bíblia fala que tem céu e inferno, não existe um meio termo. Então nós temos que buscar a Deus, através de Jesus, sobre todas as coisas, colocar em primeiro lugar. O que nós vemos que às vezes a pessoa coloca a Deus, segundo, terceiro, até em último lugar. Separa um tempo muito pouquinho, dá muita prioridade ao trabalho, coisa secular, e acaba deixando Deus de lado. Porque Deus quer a nossa obediência, a nossa adoração. Porque aquele que aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. E Deus é um bom Pai. Ele é bom para nós. Ele nos corrige, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Então é isso que Deus quer de nós, através de Jesus, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós venhamos a fazer parte do exército de Cristo, porque a peleja é grande. Então o exército de Cristo sempre está admitindo pessoas, e Jesus Cristo é o nosso comandante. Louvado seja Deus. E o verso 17 fala que essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então todo mundo ficou sabendo a respeito de Jesus. Por que Jesus curou, salvou, libertou? Lá em João 9, a Bíblia fala que Jesus cura um cego de nascença, que nasceu cego. Às vezes a pessoa já me perguntou, mas por que uma criança nasceu com câncer? Por que a minha criança nasceu cega, nasceu aleijada? Essa pergunta foi feita para Jesus. Por que esse homem nasceu cego? Jesus fala para aquele povo que perguntou dele. Ele dá a resposta na hora. Para que sejam manifestos
o poder, a obra de Deus. Se tiver no propósito de Deus, Deus cura. Como no em João 9, ele curou aquele cego de nascença. E várias outras curas. Porque tem que ser manifesto o poder de Deus. Isso é natural que as pessoas nascem, nós somos ser humano, a gente nasce com problema, a gente tem problema. Na Bíblia a gente vê que pessoas cegas, Deus teve problemas. Então isso é natural do corpo humano. Mas a gente tem que ter a fé em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso para curar, salvar, restaurar. Só Jesus Cristo. Certa vez eu conversando com uma pessoa, trabalho no bolsão automotivo, e ali eu arrumando o carro daquele senhor, ele viu que eu era evangélico, ele tem hinos evangélicos, então ele falou, eu fazia parte da igreja, eu era evangélico. Mas eu me afastei porque eu não consigo crer mais. Ele não conseguia crer. Ele não vê, ele queria ver alguma coisa. Então o que eu notei naquele homem? Eu notei naquele homem que ele perdeu a fé que ele tinha em Jesus. Ele perdeu totalmente a fé. Eu expliquei, você perdeu a fé. O reino de Deus é espiritual. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Você perdeu a fé. E essa fé, você só encontra ela em Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu expliquei para aquele senhor, e atualmente eu não sei qual a situação dele, eu não tenho visto ele. Mas é assim que o inimigo está fazendo com as pessoas hoje. Ele está roubando a fé da pessoa. A pessoa passa a não crer, a mídia vem e toma conta, palavras daqui e dali, eles vão distorcendo a palavra e a pessoa vai afastando, e quando ele assustar, ele já caiu. Ele é um homem perdido mesmo. Por isso nós temos a buscar Jesus enquanto é tempo, temos que ler a palavra, compartilhar, procurar uma igreja evangélica que prega a sã doutrina, a palavra do Senhor, ler a Bíblia. Ver pessoas ler tanto livro que não conseguem ler a Bíblia. Por quê? O inimigo cega a pessoa. O inimigo não quer ver você adorando a Deus. Ele não quer ver você lendo a Bíblia, indo no culto, orando. O inimigo não quer isso. O inimigo quer que você vá para as drogas, para as baladas, que você entra em corrupções, mentiras. O inimigo, ele quer isso tudo de você. Tudo ao contrário a Deus, ele quer. Ele quer que você faça. Então ele vai trabalhando na sua vida, devagarzinho, vai minando o seu corpo, vai até te destruir. Por isso que eu falo nesse momento, aquele que não tem Jesus Cristo na vida dele, hoje é o tempo. Agora é o momento, você para, reflete no que eu estou falando aqui. Eu tenho experiência própria, o que Deus fez na minha vida através de Jesus, que Deus pode fazer uma mudança na sua vida. De repente é uma pessoa que saiu do lar, abandonou a mãe, abandonou o pai, os irmãos, você está rebelde com a família, para com Deus, você está uma pessoa nervosa, estressada, de repente você já passou a beber, usar drogas. Eu te falo agora em nome de Jesus, você aproxima de Jesus, que Ele vai te dar a vitória. Jesus não está longe. Vi essa semana um rapaz falando que chegou, viu um travesti e falou, uma pessoa evangélica, um irmão, falou, Jesus te ama. Ele falou, Jesus saiu de perto de mim agora. Então, como o Satanás usa a pessoa? O Satanás quer fazer isso, perverter a vida da pessoa. Uma pessoa do sexo masculino quer que a pessoa fique do sexo feminino. Ele quer confusão, conflito. E se nós olharmos para os lados, nós vemos que o Satanás tem grandes vitórias. Tem derrotado muita gente. Mas Jesus é poderoso, Jesus está acima de tudo, Satanás está com o dia contado, determinado, para ele não há mais salvação,
E junto com ele, com abismos do inferno, vai todos os seus adoradores. Quem é seus adoradores? Aquele que não aceitou Jesus é adorador de Satanás. Ele não tem mais outro lugar para ele. Está claro na Bíblia, a Bíblia explica isso em outras passagens. Existe o céu e o inferno. Ou você está com Deus, ou está com Satanás. Jesus é bom? Jesus é bom. Mas na hora do julgamento, o julgamento é esse. Você não pode viver de duas maneiras. Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição, é a vida. Se nós olharmos na Bíblia, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Sem problema nenhum. Jesus tem todo o poder. É o nome que está acima de todo o nome. E se nós formos olhar as curas que Jesus fez e faz até hoje, foram relatadas na Bíblia algumas, que o ministério de Jesus, ele trabalhava dia e noite, ele curava, ele libertava aquele que estava preso pelo Satanás, ele fazia os milagres e fazia com amor, e ele pregava o reino de Deus. Muitos ouviam Jesus presente naquela época, outros viravam as costas para ele, e no final Jesus foi morto. Mas glória a Deus que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele é o único meio de salvação. Jesus é amor. Jesus é a fonte de água viva. Jesus foi o Cordeiro vivo que morreu naquela cruz pelo pecado de cada ser humano. Jesus, quando estava agoniando naquela cruz, na hora da morte dele, vem um soldado e ainda fura ele do lado. E a Bíblia fala que ali saiu sangue e saiu água. Ali foi o sacrifício feito por cada um de nós. Acabou todo aquele ritual que tinha. E Jesus entrou na história, veio a nova aliança. Ali saiu o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ali saiu a água. Jesus é fonte de água viva. Ele concede para você o Espírito Santo que te transforma, te dá uma nova vida, te faz um novo homem, uma nova mulher. Ele passa a trabalhar na sua vida. Esse Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito Santo vai começar a gerar frutos na sua vida. E só frutos bons. Amor, alegria, paz, domínio próprio. Você vai ser uma pessoa controlada. Você vai ser uma pessoa que é dominada por Deus. Deus vai ter um controle sobre você. Você continuará no livre-arbítrio, mas você vai entender que é melhor adorar a Deus do que o mundo. O mundo é tudo manipulado, é tudo uma farsa, aquilo ali são prazeres momentâneos. A mídia hoje está muito forte. Ela ataca muito o ser humano. É uma fonte de engano, engana muitas pessoas. Por exemplo, a internet é uma bênção, mas ela tem um lado podre, tem a maldição, e o inimigo não usa com força. Então nós temos que nos atentar para isso, entender que nós temos de discernir o que é de Deus e que não é de Deus, porque a Bíblia fala que no final dos tempos ia aparecer falsos profetas, ia haver muita fonte de engano, o amor ia esfriar, e é que nós vemos nos tempos de hoje. Tem muito engano, tem coisas que às vezes a pessoa acha que é de Deus e não é de Deus. E glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus está pronto para salvar, restaurar as vidas. Eu quero orar nesse momento para finalizar minha fala, porque são tantas coisas que a gente tem que falar de Jesus, e o tempo que eu tenho aqui é pouco. Pai de amor e bondade, Pai de misericórdia, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, essa palavra que foi falada, que atingiu aquelas pessoas que puderam ouvir, ver nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha na vida dessas pessoas, para que elas possam ser transformadas para a glória do Senhor,
Tu sabe o que ele está passando, eu não preciso relacionar aqui, tentar julgar ou falar alguma coisa que ele está passando, mas tu é onisciente, tu é onipresente, tu está do lado dessa pessoa, que o Senhor esteja ressuscitando essa pessoa nesse momento, daquelas coisas ruins que estão passando, dificuldades. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrada essas cadeias que o Satanás tem colocado no ser humano, Pai, para maltratá-lo. Que o Senhor venha fazer esse trabalho nesse momento, para a honra e para a glória do Senhor. Eu louvo o Senhor por essas palavras, por essa rádio, pela oportunidade, e louvado seja o nome de Jesus. Amém.